Receber sugestões de como você deve ser, se amar, se botar potente na vida é muito fácil, está em todo lugar, inclusive, infelizmente, vem até de profissionais, mas o caminho, considerando as suas habilidades, os seus porquês e a sua história, é algo muito raro de encontrar, mas é o único caminho que deveria ser seguido, o único lugar que deveríamos refletir. Afinal, precisamos cuidar de um percurso, de como chegar até lá, mais do que onde chegar. Bom, hoje eu trouxe aqui tudo sobre a dificuldade de amar a si mesmo. Vamos entender que, obviamente, todos nós queremos amar muito a nós mesmos e ter essa relação tão gentil com nós mesmos, mas é difícil. E onde estão as dificuldades? É essa introspecção, essa reflexão que nós vamos fazer hoje, e para isso nós vamos passar por estes tópicos aqui que vão nos ajudar. Primeiro, a elaboração de uma autoimagem duvidosa. Importante. A dúvida que impede a contraprova. E, por último, a certeza cada vez maior de uma mentira. Complexos, né? Mas a gente vai fazer um mergulho profundo nisso. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. Como eu não serei feliz se vocês sempre estão aqui me apoiando? Bom, para quem já me apoia tanto, peço para que continue curtindo esse vídeo, né, e fazendo seus comentários, que sempre nos ajuda muito. Você é novo? O convite é para você se inscrever, curtir o vídeo e depois do vídeo eu vou pedir de novo que você comente a sua história e nos ajude nessa reflexão. Mas também aqui na descrição tem os links para as minhas outras redes sociais e também para você conhecer os meus livros. Bom, o nosso primeiro ponto vai totalmente em um lugar fundamental para entendermos tudo que tem conexão com autoestima, autoimagem, amor próprio, que é a elaboração de uma autoimagem duvidosa. E fazendo o link com o nosso título, que está falando sobre amar a si mesmo, nós entendemos que é muito difícil ter este afeto consigo mesmo, um afeto potente, se temos uma autoimagem ruim. Ter empatia por uma pessoa exterior que tem baixa autoestima, não tem amor próprio, é uma coisa, porque eu estou aqui com a minha potência, acolhendo alguém que está despotente. Ter dentro do mesmo sistema, ou seja, eu responsável por acolher a mim mesmo, que também me sinto despotente, é despotencializar a capacidade do próprio acolhimento. Então veja quanto é importante ter a autoimagem ajustada. E aqui não é um lugar de fantasias. Você precisa se achar incrível. E se você não é, ou não viveu nada ainda que te diga sobre essa coisa incrível? Mas ao mesmo tempo, e é o nosso caso na maioria das vezes, tem alguém ali sugerindo que você é muito ruim, alguém dentro de si mesmo, claro, muito ruim, e também não temos prova nenhuma disso. E no final das contas podemos encontrar potências, características que nós vemos que só não viraram grandes coisas porque ainda não foram vividas, implantadas, apostadas. Então é esse o lugar que a gente quer pensar aqui nesse primeiro ponto. Quando nós pensamos a elaboração de uma autoimagem, é pensando como que isso foi construído dessa forma. Como que essa elaboração se deu. E o ambiente, que é uma coisa recorrente que a gente traz aqui. O ambiente que esta pessoa cresce, nasce, se desenvolve, elabora que imagem ela vai ter dela mesma. Ou seja, que imagem as pessoas ao seu redor transmitiam sobre você, e que você, então, vai utilizando para formar a imagem sobre si mesmo, né. Muitas vezes, podemos ser salvos por umas compensações. Em casa eu tenho uma grande desvalia, mas na escola, entre professores, eu tenho muito valor. Isso talvez consiga se organizar, então, de alguma forma, e eu superar o desvalor. Continua gerando marcas? Claro, mas veja, também encontrei potência, importância em outro lugar. Mas quando, de certa forma, todos os lugares, ou a maioria dos lugares, me traz essa densidade, ou mesmo que tenham lugares bons, mas os lugares ruins são muito intensos, fica quase incompetitível, que as boas coisas ganhem voz, ganhem força. Pensando nesse sentido, um lugar normalmente de casa, no nosso âmago ali, nossa família, o lugar que dormimos, acordamos, é muito responsável pela autoimagem que construiremos, porque tendo ali dentro muita proteção, muita força, até que a gente lida com as adversidades lá de fora. Porque o lugar mais íntimo de afeto é esse de dentro. O contrário é um pouco mais difícil, porque lá fora não tem tanta intimidade, tanta rotina e tanta vínculo como um pai e uma mãe, ou um cuidador, ao ponto de lá fora nós conseguimos aquilo que compete com essas pessoas extremamente íntimas.
Acho que fica claro dizer que, claro que estamos dizendo que amigos ou conhecidos têm intimidade também, mas é muito difícil competir com aquele núcleo materno e paterno ou dos seus cuidadores ali familiares, ou seja lá quem for. Então, essa elaboração vem muito de dentro de casa, né. E até que isso se diferencie, eu consiga discordar desta imagem que me passam e eu descubra que na verdade eu sou muito legal, muito grandioso, com os meus defeitos, mas posso mais, normalmente já é uma fase adulta, onde eu fui para o mercado de trabalho, eu conheci outras pessoas, tem gente que até rompe com esses lugares familiares. É um lugar posterior, onde a estrutura já foi formada, por isso é muito difícil. Bom, mas essa é a tarefa de alguém que passou por isso. Ir para sua terapia, ir para seus desenvolvimentos e desconstruindo a imagem original que teve, né. Lembrando que estar num lugar ali familiar de muito desvalor, nós estamos falando que filme essa criança está assistindo. Tem pessoas, e isso não diminui em nenhum momento a gravidade, mas tem pessoas que sentem amor pelo seu filho, por exemplo, mas não conseguem lidar com isso e ficam inclusive extremamente reativas. É muito sensível e complexo para explicar aqui tão rápido, mas pode acontecer. Como eu disse, isso não inocenta, digamos assim, o maltrato emocional que essa pessoa está dedicando. Eu só quero dizer que o que importa não é se ela amava ou não, é como que isso chegou para a criança, porque às vezes não chega, e chega até o oposto. E aí sim, começa essa distorção. Então olhe muito bem para que autoimagem foi elaborada na sua história, na sua biografia, porque ela é fundamental para entendermos por que estamos tão impedidos de amar a nós mesmos. Vamos um pouco mais em frente. Aqui trouxe algo para nós pensarmos o porquê não conseguimos transitar, mesmo diante do óbvio, para uma inversão de autoimagem. A dúvida que impede a contraprova. Eu usei o termo contraprova, porque até esse momento, alguém que se sente desvalorizado considera aqueles desvalores que recebeu a prova de que ela não é valiosa. E aí eu quero dizer uma contraprova, né, aquilo que diga, que desminta isso, ou confirme, poderia ser, mas que de alguma forma relata mais na realidade o que é isso. Como estamos falando de questões emocionais e lá de uma infância, de uma originalidade, em geral estamos falando de algo que desminta, porque como que entenderemos que uma criança em seu desenvolvimento, que ainda não tem nada muito estabelecido dentro de si, pode ser interpretada como valiosa ou não, né. E ser ou não valioso é uma estética, uma afirmação muito pobre para a humanidade, porque o humano ele é muita coisa e ele é transformável, ele é mutável o tempo todo. Então nem há essa afirmação, mas ficou lá cravado, né, ficou lá registrada essa dorzinha. Então, o que que eu quero dizer com a dúvida que impede a contraprova? E basicamente, o que nos traria uma contraprova, o que nos diria que não, hã, não é isso, eu não sou isso, é justamente conseguir apostar nos seus desejos, conseguir apostar nas suas tarefas, conseguir ir em frente com seus projetos. E a dúvida sobre si mesmo é justamente o ponto que nos impede de arriscarmos nessas direções. E a palavra arriscar, ela está diante exatamente da autoimagem, porque talvez se essa pessoa tivesse mais consciência das capacidades dela, nem seria um risco, seria uma certeza, seria uma boa aposta. Mas quando ela coloca o arriscar, mesmo diante de coisas que ela é muito potente, é porque ela duvida muito dela mesma, com essa imagem anterior que foi dada. Então o que eu estou querendo dizer em um resumo, no final das nossas contas é, ah, o lugar que eu elaborei de tanto desvalor de mim mesmo, faz com que eu não aposte naquilo que geraria a prova que me provaria o contrário, que eu sou valioso, que eu sei fazer coisas, que eu sei apostar. Por isso que inclusive em terapia, receber um paciente assim, elaborar as suas fortificações, as suas fortalezas internas, para que ele se sinta capaz de avançar e provar a si mesmo que ele pode muito mais. Eu dizer "você pode muito mais" não adianta em nada, ele precisa experimentar a sensação de poder muito mais. Então passa pelo meu lugar, entender o que ele é bom, o que não é, quais são as fortalezas, ou quais são as fortalezas a serem construídas dentro dele, para que ele tenha condição de ir diante da vida e apostar em si mesmo, e descobrir que pode. "Ah, Vitor, mas e se ele tentar e não der certo?" Não é tão simples assim, porque o não dar certo é um resumo muito raso das histórias.
Às vezes o objetivo final não deu certo, mas essa pessoa conseguiu movimentos incríveis, superações incríveis, encarar monstros internos incríveis. Então sempre há boas condições e claro que, por exemplo, diante de um tratamento, nós não vamos colocar essa pessoa, incentivar essa pessoa a fazer o impossível. Vamos com calma, né. Não é a pessoa quer ser, sei lá, ator, então vamos para o Oscar, se a gente não ganhar o Oscar somos um fracasso, como assim, né. Há um Grand Canyon aí entre uma coisa e outra, então tem cautela, tem passo a passo, é uma coisa de cada vez e vitórias, celebrações, uma de cada vez, né. Então, de toda forma, não ter a condição de apostar em si mesmo é se perpetuar no lugar de sempre, e aí então, não se provar valioso nem para si mesmo. Com esse fluxo bastante destrutivo então, que eu vou me mantendo nesse lugar, absolutamente de uma autopercepção negativa, eu construo esta afirmação desse tópico, a certeza cada vez maior de uma mentira, né. Quer dizer, eu tenho certeza de algo que no final das contas é mentira, né, não é a verdade. E isso é muito sensível porque, eh, algumas imagens vão ficando negativamente reafirmadas. Por exemplo, se no nosso tópico anterior nós falamos sobre não apostar em mim mesmo e me perpetuar nesse lugar, não se perpetua nem da mesma forma, se perpetua ainda pior, porque soma-se a este lugar que eu estou, a negativa de que eu não tive condição de encarar esse desafio. A soma negativa, digamos assim, soma, mas é num lugar negativo, a afirmação de que aquilo que eu desejava eu não tive condição de enfrentar. Então vai piorando, na verdade, né, vai tornando isso cada vez mais denso, e dando cada vez, então, mais certeza sobre algo que na verdade é mentira. Que na verdade não é bem assim. Por isso que interromper esse fluxo é importante, e ter consciência disso é importante para que esse sujeito não fique se colocando numa condição apenas de drenar a própria capacidade de si mesmo, drenar as próprias condições. Ou seja, tenha consciência de que você funciona assim e vá para uma terapia. Tenha consciência de que você funciona assim, interrompa o fluxo de alguma forma, vai ler algum livro, vai bater algum papo, vai para algum grupo terapêutico, não sei o que você vai fazer, mas vá fazer algo diferente ou pensar de uma maneira diferente. Ah, porque nesse jeito você está dentro de uma atmosfera muito particular do trauma. E achando que aquilo é o infinito, aquilo é o todo, aquilo é toda a existência, e não se vê configurado a só ver aquilo, só aquela dimensão, e só funcionar daquela forma. Então temos aqui a grande missão, de não só trazer consciência, mas a partir da consciência, se colocar à disposição do movimento. E como eu disse, é muito difícil que o sujeito faça tudo isso sozinho, independente por si mesmo, porque ele é a própria contaminação do próprio mal-estar, né. Se eu sou responsável por consertar aquilo que eu mesmo estrago, é difícil com que isso se case, porque o meu projeto de reconstrução também é o meu projeto que me destrói. É claro que é possível, mas é preciso a organização, afinal o terapeuta também não vai fazer isso pelo paciente, o paciente que faz. Mas exige organização, incentivo, proteção. Né. Mas acima de tudo, antes de qualquer terapia, eu estou falando aqui ter consciência desse funcionamento, para que você às vezes duvide de si mesmo, né, haja contra a própria natureza, haja contra a própria, entre aspas, "intuição", porque tem uma intuição aí também contaminada. Então tá tudo tão contaminado que é preciso ir contra si mesmo, e é muito difícil, porque fica ilógico, né, apostar contra si mesmo, às vezes só em atos insanos, só diante de grandes euforias. Mas e aí? Né, não pode ser desta forma que as coisas vão funcionar, né, não é assim que as coisas vão conseguir ganhar longo prazo. Então, por tudo isso que estamos dizendo aqui, é importante percebermos que a autoconsciência é o único caminho de reconstruir, abrir portas para um equilíbrio, para conseguir encontrar um lugar onde o amor a si mesmo, a autoestima, alguma aposta em si possa acontecer. Não de forma idealizada, também erraremos, mas também não de forma desidealizada, só erraremos. Há um lugar do meio. Bom, esse é um tema sensível. Estamos diante da pura psicanálise, fazendo um mergulho profundo dentro de você. Que bom
que interessante e que sigamos assim, porque há muito ao que se pensar e se inspirar. A vida não para e a vida nunca será totalmente resolvida. É um lugar de artesanato, é um artesano. Precisamos ser artesanais com a vida. É uma construção que nunca chega a um fim, mas sim numa modelagem que nos serve. Não é o resultado final em si, mas é que lugar, que molde, que caminho me cabe e me serve. Muito obrigado por confiar na minha reflexão até aqui. Te convido de novo a se inscrever nesse canal, curtir o vídeo e, como eu disse, deixar o seu comentário, que é um lugar onde faz com que esse vídeo não acabe. Ele continua com o diálogo que a gente tem logo ali. De restante, só desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um super beijo.